Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Faremos a leitura, eu farei a leitura. Agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em que Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, no que estava efêmera pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoração, adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também quero ler mais 3 versículos.
do mesmo capítulo, 28, 31 e 37, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 37, que diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Senhor Deus Pai, mais uma vez nos colocamos e continuamos na sua santa presença, Senhor. Dirige, Pai, esse culto, direciona aquilo que Tu queres que o Teu servo possa estar falando nessa manhã. Porque não vem de mim, Senhor, porque eu não sou capacitado, mas Tu me capacites a falar nessa manhã aquilo que Teus filhos precisam ouvir, aquilo que eu preciso ouvir, Senhor. Tudo isso eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmãos, alguns devem estar estranhando, quem não sabe que o pastor está de férias ainda na sua última semana, e o pastor auxiliar Ismael tem os compromissos dele todo fim do mês. Mas eu quero dizer, queridos irmãos, que para mim é uma grande alegria e uma responsabilidade estar nessa manhã, nesse púlpito. Afinal de contas, como presbítero, uma das nossas funções é essa, de estar auxiliando o pastor e, quando possível, trazer alguma palavra. Eu estou aqui para falar de mim, apesar de mim, né? Eu posso usar alguns exemplos da minha vida e quero usar, mas o mais importante agora é você saber aquilo que Deus tem para falar contigo nessa manhã, através dessa mensagem. Muitos já sabem, mas gostaria de ressaltar que nos últimos 45 anos tenho frequentado a nossa igreja, onde inclusive me converti. Vim aqui através de um convite, de que muitos aqui o conheceram, do nosso querido e saudoso Batveli, Moses Jambazian, o qual tive privilégio de conhecer até antes de vir aqui para o Brasil, lá no Líbano, especificamente na cidade de Anjar, que fica exatamente a 50 quilômetros de Beirute, a capital, onde a família dele residia, creio que até hoje reside, né? Onde eu tive o prazer, o privilégio de frequentar a casa dos pais dele. Na época, ele filho novo, né? Então eu frequentava, eles tinham uma padaria embaixo e a casa deles era no andar de cima. E eu tive a satisfação, o privilégio, mais uma vez eu digo, de frequentar a casa deles. Inclusive, por coincidência, apesar de eu ter vindo para o Brasil e ter voltado, eu estive presente no casamento do Batveli com a Luísa, né? Então, essas são recordações que a gente guarda e é a nossa vida, né? É a nossa história. Então, quero voltar no longínquo ano de 1980, onde nós tínhamos cultos evangelísticos aqui na igreja, pastores convidados, cultos noturnos, que era possível, né? Infelizmente hoje, pela localização e tudo mais, um culto noturno aqui praticamente é inviável, mas num desses cultos noturnos, eu me lembro que eu estava sentado exatamente desse lado aqui, de trás para frente, no quinto ou sexto banco ali, e houve o apelo do pastor. E eu vim aqui para frente, mas eu quero dizer, irmãos, que quando houve o apelo, eu senti algo diferente, algo que tocou em mim naquele momento.
algo que eu posso dizer que naquele momento foi um chamado para a minha vida. E eu estava lá, sentado naquele banco, inclusive não tinha esse estofado tão bonito que nós temos hoje, os bancos eram sem esse estofamento. Então eu estava sentado lá. E eu vim aqui para frente. E eu me lembro, eu estava aqui. Eu era o primeiro aqui no genuflexório, quando várias pessoas atenderam o chamado. E na época, o pastor era o José Balián, da Argentina. E quando ele fez o apelo, e eu era o primeiro ali, e ele impostou a mão na cabeça, logicamente, dos que estavam em primeiro lugar aqui, mais perto dele, e eu me lembro, eu estava aqui, nessa ponta, e ele colocou a mão sobre a minha cabeça. Eu lembro isso, irmãos, como se tivesse acontecido semana passada, mês passado, alguns dias atrás. Isso ocorreu exatamente há 40 anos. Especificamente 42 anos, né? 1980. E aí, nesse momento, houve a minha conversão, uma mudança na minha vida. Eu até tenho aqui comigo o meu, na época se falava, certificado de conversão. Aqui diz assim, ó, certificado de profissão de fé, datado do dia 1º de julho de 1900, isso aqui é 1990, né? Foi depois. E o pastor aqui, reverendo Antônio Dominoni, e o secretário, na época, o nosso querido Jorge Gazebaiuquian, que assina aqui. Tá bom? Então é um relato que eu quero fazer e quero trazer para vocês. Mas, como eu já disse anteriormente, eu não vim falar de mim, não vim falar sobre mim, mas eu vim falar apesar de mim. Eu quero dizer para vocês que nós, por nós mesmos, somos falhos, somos pecadores, mas a nossa natureza pecaminosa, pela graça do nosso Senhor, ela é transformada. Eu estava fazendo um pequeno cálculo rápido. Em um ano, nós temos, em média, 52 domingos. Se você, em vez de falar você, eu vou falar, se eu venho na igreja em 50% dos domingos de um ano, arredondando, são 25 domingos por ano. Aí vou fazer um cálculo rápido. Em 5 anos, quantos domingos terão? Em 5 anos serão 125 domingos. Em 10 anos, 250 domingos. Em 40 anos, então, mais de 1000 domingos. Eu estou falando para vocês que são 1000 cultos dominicais em que a gente vem na igreja, ouve a palavra, recebe o alimento e temos que sair transformados daqui. Eu quero te dizer uma coisa, irmão. Você vai ouvir provavelmente a mensagem de hoje. Pela graça de Deus, me capacitou, eu aprendi primeiro para poder trazer para vocês depois. Provavelmente algumas coisas você vai guardar. Eu gosto muito das pregações de pastores mais antigos, vamos falar assim, da velha guarda, que eles gostam de usar exemplos da vida deles, exemplos da sua convivência diária, que é aquilo que tem que fazer a diferença na nossa vida. Eu posso muito bem vir aqui, ler a Bíblia,
falar, mas e o testemunho? E aquilo que no dia a dia eu posso fazer, que eu posso mostrar para os outros? Aqui nós estamos no meio evangélico que os irmãos sabem, pela graça de Deus somos crentes, somos salvos. Só que fora daqui, quando a gente sai daqui, a maioria das pessoas não nos conhece. Mas, se você fizer a diferença no meio onde você está, as pessoas vão notar algo de diferente em você. Algo que a pessoa vai sentir a partir do momento que tem uma convivência com você. E isso é o nosso legado. É isso que nós temos que apresentar. É o nosso testemunho para as pessoas que não são da igreja, para as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Espero que ninguém saia, ninguém fale, não, Armin está falando algumas coisas aí que talvez eu não concordo. Hoje em dia, nós temos as mídias que o pessoal procura. A igreja, por exemplo, está no YouTube, nós temos Instagram, estamos no Spotify, Deezer, tem o grupo do Telegram e assim por diante. Então, essas pessoas estão buscando algo. Muitas vezes, uma pessoa que nós não temos nem conhecimento dela, está lá esporadicamente passando, vê uma mensagem, lê algo a respeito. É justamente isso, irmãos. Se nós fizermos essa diferença, essas pessoas vão perceber. No capítulo de hoje que lemos, Paulo sobe às regiões mais altas da exultação e responde com confiança. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo está no centro e o resultado disso é a vida. Então, meu querido, se houve essa transformação, se eu sou transformado, se eu sou uma pessoa renovada, se eu sou uma criatura nova, eu tenho que mostrar isso no meu dia a dia. Para John Stott, o contraste essencial que Paulo apresenta aqui é entre a fragilidade da lei e o poder do Espírito Santo. Duas verdades são mencionadas no texto. Primeira, a atividade salvadora de Deus por nós. E segundo, o multiforme ministério do Espírito Santo em nós. O homem não pode salvar a si mesmo. O Espírito Santo é o assunto-chave em Romanos 8, que nós lemos. Ele é mencionado 13 vezes para mostrar para nós que a vida cristã é uma vida vitoriosa, é uma vida no Espírito. E o ministério do Espírito Santo no coração do crente resume-se em duas palavras: habitar e influenciar. A evidência da conversão de uma pessoa é a habitação do Espírito Santo. Se você realmente se converteu, o Espírito Santo habita em você. Paulo é bastante contundente quando diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso está em Romanos 8, 9.
a habitação do Espírito é o selo da garantia da conversão que a pessoa recebe no momento em que é convertido por Deus. Ser habitado pelo Espírito Santo é o privilégio para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia usa muitos termos para descrever aquele que tem um relacionamento pessoal com Deus. Justo, discípulo, santo, amado e filho de Deus. Mas o título mais adequado, talvez, seja de vencedor. Todo cristão é um vencedor. Somos vencedores porque temos uma natureza nova, que é vencedora, porque nascemos de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Conforme está escrito ali em João 5, 4. João usa o verbo vencer, nikao, para enfatizar que a nossa vitória é divina. Eu vou falar uma palavra para vocês em grego, que era a deusa grega da vitória, Nike. Você consegue associar com alguma outra coisa? Então eu vou falar em inglês, Nike. Onde eles foram buscar o nome da marca? É a deusa grega da vitória. Ali, Nike pensa na competitividade, na vitória, em chegar na frente, em ser um vencedor. É aquilo que nós temos que ser, vencedores. E saber uma coisa, quem nos dá a vitória é Jesus. É através de Jesus. É Deus quem nos dá a vitória. Eu vou trazer um exemplo para os irmãos. Nós vivemos em um mundo cada vez mais conturbado, mais complicado de se viver. O nosso dia a dia, os nossos compromissos, nossas responsabilidades, sem falar nos nossos relacionamentos, dentro da família, no trabalho, com os amigos, por aí afora. Esses, geralmente, são as nossas preocupações. E, principalmente, as nossas desculpas. Estou muito ocupado, tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, pagar as contas, sustentar a família, hoje não dá, amanhã, postergando, deixando. Agora vou lhes contar um testemunho de um missionário americano chamado Eze Stanford. Ele passou boa parte da vida dele viajando dos Estados Unidos para a Etiópia, onde, não sei se os irmãos sabem, o regime comunista não permitia de forma nenhuma que a palavra de Deus fosse pregada, fosse levada ao povo.
E esse missionário ia para a Etiópia ajudar, porque lá haviam entre o povo cristãos que, escondidos em rochas, cavernas, catacumbas, se reuniam para louvarem a Deus. Então, esse missionário, ele ia lá para a Etiópia. E um dia, ele foi para uma cidade chamada Sodo, que, se você olhar no mapa, fica centro-sul da Etiópia, onde ele conheceu um pastor chamado Tadessa Assai. Esse pastor era muito conhecido. Sabem por que ele era conhecido? Porque onde havia um funeral, esse pastor, ele ia lá, aproveitava o momento e fazia uma pregação. Irmãos, eu estou dizendo que em um país que era proibido você falar de Cristo, ele ia lá, pregava a palavra de Deus, porque sabia que havia várias pessoas. Fazia isso 1, 2, 3 vezes. A partir daí, o que aconteceu? O governo, a polícia, as autoridades já sabiam onde havia funeral, algum enterro, o pastor ia lá para pregar a palavra. Eles foram lá e prenderam esse pastor. O pastor foi preso, ficou na cadeia. Resultado, 22 pessoas na cadeia se converteram. As autoridades falaram: prender esse pastor não resolve, soltar também não resolve. Vamos fazer o seguinte: vamos matar esse pastor, para que ele sirva de exemplo para o povo, para que ninguém venha aqui adorar a Deus, a Cristo e falar de cristianismo. Só que eles precisavam fazer de uma forma que chocasse o povo, que todo mundo visse. O que eles fizeram? Falaram: dia tal, às 9 horas da manhã, na praça central da cidade, nós vamos eletrocutar esse pastor. Perfeito. No dia tal, na hora marcada, chegaram, trouxeram o pastor, ele orou, eles falaram para ele: você tem 1 minuto seu. Esse pastor orou: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. Ordenaram que a forma dos fios desencapados fossem tocados um no outro para que desse faísca, para que desse o choque, que ele recebesse atenção e morresse. Só que naquele momento que foi ordenado, houve uma explosão, não se sabe o que, fumaça e tudo mais. O pastor não foi eletrocutado. Eles falaram: tudo bem, hoje falhou. Vamos fazer o seguinte, vamos achar alguém, vai arrumar, amanhã, na mesma hora, nós vamos eletrocutar o pastor. Muito bem. No dia seguinte, na hora marcada, no mesmo local, praça central, lá vai o pastor Tadessa ser eletrocutado. Pastor Tadessa. De novo, ligaram, explosão, fogo, e nada do pastor ser eletrocutado. Nesse momento, a multidão em alvoroço, todo mundo correndo, vendo: puxa, segunda vez, o homem não morreu. As autoridades falaram: já sabemos o que vamos fazer. Vamos soltar esse pastor, senão a população vai se revoltar contra nós. E soltaram o pastor. Quem estava nessa praça, nesse momento? Esse missionário americano.
que ia dos Estados Unidos para a Etiópia ajudar os irmãos cristãos. E o missionário chegou ao pastor e falou: pastor, agora que o irmão está livre, o que o irmão vai fazer? Ele falou: me avisaram que tem um funeral e eu estou indo lá, vou dar o meu testemunho e vou orar para aquelas pessoas que estão lá. O missionário falou: glória a Deus. Irmão, saiba de uma coisa, nós lá na América, nós estamos orando por você, nós estamos orando pelos cristãos que estão aqui na Etiópia sofrendo. O pastor olhou para o missionário e falou assim: vocês estão orando por nós? Nós é que estamos orando por vocês. Ele falou: por que, pastor? Vocês estão orando por nós? Ele falou: é verdade que nos Estados Unidos vocês têm liberdade de ir nas igrejas, cultuar a Deus a qualquer hora, qualquer momento. Praticamente em todos os locais vocês têm igrejas. E muitas vezes as igrejas estão vazias, os crentes não vão para a igreja. Ele falou: pastor, infelizmente é uma verdade. Ele falou: meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Os cristãos aqui na Etiópia não levantam sequer um dia sem estar em comunhão, em oração com Deus. Sabe por quê? Porque ele não sabe que aquele dia pode ser seu último dia de vida. Então, ele está no trabalho, ele está no trabalho, ele está na casa dele, qualquer hora, ele está em comunhão, porque ele sabe que de repente alguém pode o pegar e dessa forma ele não mais existir. E vocês lá nos Estados Unidos têm toda essa liberdade e não vão para a igreja, não buscam a palavra de Deus. Nesse momento, o missionário baixou a cabeça e disse: é verdade, pastor. Infelizmente, essa é a nossa realidade nos Estados Unidos. Meu irmão, qual que é a nossa realidade aqui? O que nós temos feito? Como tem sido a nossa vida? O que você tem feito de diferença no dia a dia? Os cristãos na Etiópia estão se reunindo nas cavernas, nas catacumbas, onde é proibido. Tem mais um detalhe que o pastor falou. Falou: irmão, aqui nós tínhamos uma Bíblia só. E, infelizmente, essa Bíblia que estava comigo, eu não podia deixá-lo guardado comigo. Porque se me pegarem, logicamente vão pegar a Bíblia também comigo, o que eles vão fazer? Eles vão queimar, vão rasgar. Então, o que nós fizemos? Eu rasguei cada página da Bíblia e eu entreguei para um irmão. E esse irmão que recebeu essa página da Bíblia, ele o leu novamente, leu de novo, decorou, entendeu aquilo que está naquela página. E quando nós nos reunimos nas cavernas, nas catacumbas, e de repente ali eu falo, passagem de Isaías 43, o irmão que está
com a folha de Isaías 43, ele recita ali a passagem que está com ele. Nós damos valor para cada página da Bíblia que está guardada conosco. Você tem dado valor, meu irmão? Você tem guardado a palavra? Alguém já comentou que Romanos, que nós lemos, é o prato principal da teologia de Paulo. E o capítulo 8, especificamente, que nós lemos, é a sobremesa. Geralmente, aquilo que é mais gostoso numa refeição, deixa-se para o final, a fim de ser comido prazerosamente. Você tem se alimentado bem? Essa é a pergunta. Você tem se alimentado bem? Do que você tem se alimentado? Irmãos, o nosso dia a dia é corrido, é difícil, tentações, provações, dificuldades. Em nenhum momento a palavra diz que o crente, o convertido, não passará por dificuldades. Muito pelo contrário, nós estamos no mundo. O exemplo maior, Cristo veio ao mundo, mesmo estando sem pecado. Ele recebeu sobre a ele todos os nossos pecados, sofreu por eles. Por isso o preço já foi pago. Então, meu irmão, nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que está reservado a cada um de nós, independente do outro, independente do próximo, independente daquilo que circunstancialmente possa estar nos cercando naquele momento. Eu vou dar mais um exemplo. Isso você vai guardar, eu tenho certeza. Todo mundo tem um celular. E se o celular que você usa durante o dia, você não chegar ou no meio do dia, ou no final do dia, colocar na tomada para carregar com energia, no dia seguinte, ele não vai funcionar. Você vai lembrar disso toda vez que você colocar o teu celular para carregar. Preciso me recarregar da palavra. Preciso me alimentar novamente para estar em comunhão. Irmãos, somos pecadores. Eu sou talvez o maior deles aqui. Não quero falar de mim, não falo de mim, mas eu quero trazer alguma coisa para você. E nisso eu quero dizer o seguinte: a cada dia, a cada manhã, a cada momento que você puder, você precisa se renovar. Você precisa estar em comunhão. Busque isso na sua vida e haverá uma transformação. Faça a diferença no meio em que você está. Faça com que as pessoas percebam que algo de diferente tem na sua vida, que venham te perguntar e você possa testemunhar, pela glória de Deus. Amém.